A paz de Cristo, meus irmãos, tudo bem? Vamos falar a respeito do coronavírus e principalmente a respeito da palavra de Deus. A Bíblia, a palavra de Deus, traz muitas respostas para tudo isso que estamos vivendo, que está acontecendo no Brasil e nas nações. Agora em março de 2020, o coronavírus, um surto muito grande. Vamos mergulhar então na palavra de Deus, onde lá nós vamos encontrar todas as respostas que precisamos. A primeira verdade que a gente precisa é entender que a Bíblia ela não é constituída de versículos isolados, apesar de às vezes você receber um versículo isolado ou às vezes você lê, você precisa de uma compreensão ou de uma visão bíblica. A Bíblia é formada de 31.105 versículos que mostram com muita clareza a respeito da pessoa de Deus, a respeito dos juízos de Deus, das obras de Deus e da manifestação de Deus. Então é muito importante, nesse momento, uma boa visão e compreensão bíblica. Não é saudável a gente tratar e interpretar o momento que a gente está vivendo usando versículos isolados. É muito perigoso o uso de versículos isolados. A primeira verdade de Deus na Escritura, você precisa entender que a Bíblia ela sempre trata de dois povos. Os textos bíblicos, você precisa entender que sempre está falando de dois povos diferentes. Existe, por exemplo, o povo de Deus, que é a propriedade particular do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. É o povo exclusivo dele, propriedade pessoal dele. Representa o povo que teme a Deus, que obedece os seus mandamentos, um povo que anda na verdade, um povo que tem temor e que anda na verdade, segundo a palavra de Deus. Esse é um povo. Mas existe também os ímpios, que são aqueles que não temem a Deus, que não conhecem, que nem andam na verdade, muitas vezes rejeitam a verdade ou nem querem saber dela, não se preocupam com ela. Então, a Bíblia ela sempre está tratando dos dois povos. Por exemplo, em Êxodo, no capítulo 15, quando alguns capítulos antes nós vemos que o Senhor Deus ele colocou diversas pragas sobre o Egito, ao seu povo pessoal ele disse a seguinte mensagem: nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. E antes ele havia informado no mesmo versículo que é necessário que o povo dele ficasse atento à sua voz, fizesse o que é reto diante de seus olhos, inclinasse seus ouvidos aos seus mandamentos e guardar todos os estatutos, ou seja, caminhar na verdade. Então ficar atento à voz de Deus, andar na verdade, andar em justiça, andar em santidade. Então eram uma série de padrões que Deus requisitava do seu povo e disse: olha, se vocês fizerem tudo isso, tudo que eu coloquei sobre o Egito, que representa os ímpios, representam aqueles que não temem a Deus, tudo que eles passaram, vocês não vão passar, porque o Senhor iria guardar Israel desse mal. Então, essa compreensão ela é inicial, você precisa entender isso. Existem sempre dois povos na Bíblia. Às vezes um versículo está tratando de um povo, está tratando do outro povo, às vezes dos dois povos ao mesmo tempo. Essa é uma compreensão importante. Agora vamos falar a respeito dos juízos, do juízo de Deus sobre estes povos. O juízo de Deus, quando ele é aplicado ao seu próprio povo, ele normalmente tem por objetivo o arrependimento. É levar o povo ao arrependimento. O que mais? Levar o povo a uma verdadeira obediência, a uma verdadeira adoração. Porque muitas vezes a obediência é falsa e a adoração é falsa. Então, um juízo, ele sempre leva o povo, ele traz o povo de volta a Deus e a verdadeira obediência, a verdadeira adoração. O juízo ao próprio povo de Deus, muitas vezes tem por objetivo provar, ou seja, testar o seu povo, testar o que habita no coração das pessoas. Muitas vezes, Deus usou juízo no seu próprio povo para trazer condenação, mostrando que o seu povo estava muito longe do padrão que Deus desejava. Normalmente, quando Deus aplica um juízo ao seu povo, pela verdade que aprendemos na palavra de Deus, ele sempre tem por objetivo também conservar, guardar um remanescente fiel. Um remanescente, então, que é purificado, que é provado e purificado.
Remanescente fiel representa que, normalmente, quando Deus aplica um juízo no seu próprio povo, ele ainda conserva um remanescente. Louvado seja o nome do Senhor. E o juízo aos ímpios é um pouco diferente. Também visa o arrependimento, mas o arrependimento, nesse caso, o objetivo principal é uma mudança completa nos caminhos das pessoas. As pessoas vivem uma vida completamente errada, fora do que Deus deseja, então visa uma nova vida, uma novidade de vida, um arrependimento completo, uma mudança completa. Muitas vezes o juízo aos ímpios é um estado de condenação, visto que o homem ele já não consegue mais refrear as suas más ações, as suas más atitudes, o seu mau comportamento. É uma vida completamente sem freio, onde é um mal atrás de outro mal, onde não se pratica o bem, não se pratica a justiça, não se vive a verdade. Então, muitas vezes, Deus acha por necessário aplicar uma condenação, um justo juízo, para que o povo se arrependa e pare com essas más ações. Lembrando que esse juízo é justo, porque quem não quer ouvir a Deus é o homem. Quem está em rebeldia contra Deus é o homem. Então isso é um justo juízo. Então busca o arrependimento, que é a mudança das ações, e que esse povo vem então começar a andar na verdade, uma vida transformada e mudanças nas atitudes, nas obras, nas ações, e um início então de um andar na verdade, uma mudança completa de vida, uma mudança completa de vida. Agora vamos a um versículo muito famoso em Mateus, no capítulo 24, especialmente o verso 7 vai mostrar com muita clareza que o tempo reservado para um fim, o tempo que sinaliza a proximidade com o fim, é um tempo de pestes, e vai dizer que é em vários lugares. Pestes, doenças, enfermidades, é algo que Deus já nos informou de antemão para que a gente viesse estar preparado. É um tempo onde vai haver muitas pestes. Mas o verso anterior, o verso de número 6, ele é muito importante, onde ele diz que nós não devemos nos assustar, não vos assusteis, porque é mister ou é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Veja bem, um verso antes das pestes é o verso onde Deus nos ensina: não vos assustei, não fiquem assustados. E Deus vai nos instruir dizendo: é necessário que isso tudo aconteça. Ou seja, não é opcional, não, é necessário que tudo isso aconteça. E vai completar dizendo: ainda não é o fim, mas ainda não é o fim. E o verso 8 ele vai explicar, ele vai dizer que todas essas coisas são apenas o princípio das dores. Repito, todas essas coisas são apenas o início ou o princípio das dores. Ou seja, que há muitas mais dificuldades e angústias, que a terra, que as nações vão passar, que são os sinais que antecedem a vinda do Senhor Jesus, que é algo que as pessoas negligenciam, acham que é mentira, acham que não é verdade, mas todos os sinais vão se cumprir e eu acredito que as nações temerão. Lembrando que em Lucas capítulo 21, que é outro livro, outro capítulo, mostra essa mesma verdade antes do fim. Nesse texto bíblico é onde o Senhor Jesus responde que antes do fim haverá vários sinais e também haverá as pestes. Ou seja, a Bíblia ela confirma essa verdade das pestes, das doenças, das enfermidades em dois textos diferentes, dois versículos diferentes. Realmente é uma verdade de Deus para nós. Mas conforme nós lemos antes, ali nos orienta: não vos assusteis, é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Agora vamos falar um pouco sobre as distorções. Muitas pessoas distorcem Apocalipse no capítulo 6, onde está escrito sim que haverá
pestes ali. Apocalipse, no capítulo 6, mostra os juízos de Deus contra a humanidade. Um dos juízos é realmente a peste, conforme consta no texto bíblico, só que aí nós precisamos de uma perfeita compreensão a respeito do livro de Apocalipse. Vamos a uma visão geral, uma visão rápida do livro de Apocalipse. É o livro que traz a revelação de Deus a respeito do que a Terra vai passar no tempo final. É um livro cheio de simbologia, há figuras como cavalos, selos, taças da ira de Deus, há uma série de figuras. E o contexto de todo o Apocalipse vai mostrar então que são 7 anos de um tempo chamado a Grande Tribulação, de um tempo de muita angústia, um tempo onde vai haver uma grande mortandade, ou seja, através de várias adversidades que vão acontecer. Então o número da vida da humanidade, o número dos homens vai ser drasticamente reduzido, que vai abalar não só os homens, mas como a natureza, as águas e tantas coisas, conforme todo o livro de Apocalipse. Então, onde vai estar a igreja nesse momento do livro de Apocalipse? Segundo a compreensão bíblica aceita pela maioria dos intérpretes, repito que é a posição aceita pela maioria dos intérpretes, mas não de todos os intérpretes, é que a igreja passa o princípio das dores, mas a igreja de Cristo não passa pela grande tribulação. Repito, a maioria dos intérpretes entende que a igreja passa o princípio das dores, mas não passa pela grande tribulação. Ou seja, que esse tempo de maior angústia, de maior dificuldade, de maior mortandade, que é um tempo do juízo, do justo juízo de Deus, julgando e condenando a impiedade que o homem tem vivido. É um tempo onde a igreja de Jesus não irá passar, porque a igreja já passou pelo arrebatamento e está desfrutando das bodas do Cordeiro. Vamos avançar. Vamos então lembrar um princípio que nós falamos no início desse vídeo, o perigo de aplicar um versículo isolado, de ler um versículo isoladamente, sem entender todo aquele capítulo, sem entender todo aquele contexto, sem entender todo aquele livro bíblico onde aquele versículo está. É um perigo muito grande. Nós precisamos lembrar que o tentador, que o diabo, ele tentou pessoalmente o Senhor Jesus na tentação do deserto, exatamente fazendo isso, apresentando ao Senhor Jesus versículos distorcidos, fora de contextos, versículos mal aplicados. Se o tentador fez isto com o próprio Salvador, nosso Senhor Jesus, certamente Ele também fará com nós. Então nós precisamos ter toda a prudência para uma correta interpretação da palavra de Deus. Agora vamos a uma palavra de esperança. Salmos 91 é uma palavra de esperança. Infelizmente, muitas pessoas que não temem a Deus, nem andam nos seus caminhos, usam esse texto. Muitas pessoas têm quadro desse texto. Muitas pessoas deixam a Bíblia aberta na casa nesse texto. Mas na realidade elas nunca temeram a Deus, elas nunca andaram nos seus caminhos. Elas nunca tiveram uma vida transformada e usam esse texto como um tipo de amuleto. Mas isso não funciona. A Bíblia não é um amuleto. A Bíblia é o livro da verdade de Deus que Ele tem para nós. E o Salmos 21 é um texto que é para o povo de Deus, aqueles que já andam no seu caminho, onde vai dizer assim, Salmos 91, diz, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Outro verso nesse mesmo Salmos vai dizer, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Está falando que o povo dele, o povo exclusivo de Deus, aqueles que andam nos seus caminhos, que temem o seu nome, que praticam a sua justiça, vai dizer que o Senhor vai livrar da peste. Vai dizer também que essa mortandade que chega ao meio-dia, ou seja, ainda é dia e há uma grande mortandade, mas vai dizer então que o Senhor nos livrará, que o Senhor nos guardará, nos conservará, porque o Senhor faz diferença daquele que serve, daquele que não serve. Repito, o Senhor faz diferença daquele que serve, daquele que não serve. Sobre Salmos 91, alguns intérpretes, quando diz que o Senhor livrará da mortandade que assola ao meio-dia, preste atenção nesse meio-dia. Alguns intérpretes afirmam que esse meio-dia representa o tempo da igreja. Meio-dia representa o tempo de maior... Na vida natural, na vida real, o meio-dia representa o horário onde o sol ele tem o seu sol mais forte.
ele é onde o ângulo favorece a maior quantidade de sol. Então, o meio-dia representa, sim, o tempo da igreja, mortandade que assola o meio-dia. Então, nós estamos vivendo isso em 2020. As nações também viveram isso no passado com outras pestes. Então, é algo que nós devemos nos atentar, os justos juízos de Deus na face da terra. Agora nós vamos a Filipenses, no capítulo 1, vamos fazer a leitura do que o apóstolo Paulo deixou para nossa instrução, inspirado por Deus. Filipenses 1 vai dizer: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se eu viver na carne e me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Vamos analisar? Aqui o apóstolo Paulo está dizendo com muita clareza que o viver dele é Cristo. A vida dele é Cristo, ou seja, ele foi completamente transformado. Ele já não vive para ele mesmo, os planos, os projetos e a maneira de viver, a maneira de se comportar, a maneira de agir, já não é dele próprio, mas ele vive uma vida completamente nova, uma vida em Cristo. E essa vida em Cristo, para ele, abriu um maravilhoso caminho, onde ele vai dizer: então o morrer é ganho. Quando nós vivemos em Cristo, então nós vivemos em segurança, vivemos seguros, temos paz com Deus. Em meio a todas essas adversidades, nós temos paz com Deus e nós consideramos então o morrer é ganho, porque nós somos salvos, nós temos segurança da vida eterna, da salvação da nossa alma. Por isso vai dizer, mas o apóstolo Paulo é mais ousado nesse mesmo texto, ele vai dizer que se a vida dele der fruto, ou seja, der resultado, for favorável para as pessoas, ser de valor, der um grande resultado, ele já está dividido, ele já está passando por um aperto, porque ele não sabe o que é melhor, se é viver para ajudar os irmãos, colaborar com os irmãos, contribuir para o crescimento do reino de Deus na terra, ou se é melhor partir ou estar com o Senhor. No verso 23 ele deixa muito claro que, claro, é melhor partir e estar com o Senhor, mas ele vai dizer que o viver na carne dando fruto, então, é algo muito maravilhoso, é algo extraordinário, e esse é o caminho para todas as pessoas. As pessoas que nesse momento estão passando por muita angústia, preocupação, elas normalmente são pessoas que não frutificaram no reino de Deus. São pessoas que ficaram na igreja por meses ou anos, mas elas não foram frutíferas, tanto que nesse momento de adversidade elas têm muito medo da morte. Mas na realidade, quando se vive uma vida toda em Cristo e a morte se aproxima, então é um tempo de grande alegria. É um tempo então que vai se consumar a nossa salvação. Então é um tempo de muita esperança para nós. Então o viver é Cristo e o morrer é ganho. O morrer é ganho somente em um caso: se o nosso viver é Cristo. E se você, por acaso, é um visitante desse canal bíblico e não está entendendo absolutamente nada, eu vou ler com vocês 1 Coríntios, no capítulo 2, que diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. A verdade é que o Deus a quem nós servimos, o único e verdadeiro Deus, não se pode entender Ele, compreender Ele, nem se conhecer Ele pelo conhecimento natural. É necessário receber uma nova vida, ter recebido o Espírito Santo, ter crido no Senhor Jesus, recebido o Espírito Santo, amar a Deus, amar a palavra de Deus, amar o Senhor Jesus e ter passado por uma transformação completa, nascer de novo, uma nova vida. E assim você consegue compreender, sim, as verdades e os atos de Deus. Vamos agora a algumas perguntas importantes que normalmente as pessoas nos fazem. Um crente fiel pode morrer de uma epidemia? A resposta é sim. Alguém crente, alguém fiel, alguém que já tenha recebido o Senhor Jesus e caminha na verdade, pode morrer sim de uma epidemia, de uma doença. O Senhor, Ele nos deu essa esperança que nos livrará, mas isso é uma palavra global, é uma palavra generalizada para o povo de Deus. Nós vemos na prática que sim, o Senhor Deus, Ele concedeu a nós que cremos e confiamos nele, no seu Filho, o Senhor Jesus, também
a mesma limitação que ao homem que não teme a Deus, que é a morte. Nós somos sujeitos à morte pelas mesmas causas que qualquer homem natural é sujeito à morte. Então, sim, nós podemos morrer, sim. Nós podemos morrer de uma epidemia, também sim. Nós devemos, então, ser prudentes. A prudência, ela acompanha aquele que é nascido de novo. Ele não vive em temor, ele não vive em medo. Sim, ele não vive em medo, não vive em temor. Mas ele deve ter uma vida com prudência, viver com prudência, discernir todas as coisas, ser prudente. É muito importante, então, você compreender que você não deve procurar propositalmente a morte. Mateus, no capítulo 4, que é onde o diabo, é onde o tentador tenta pessoalmente o Senhor Jesus. Ele distorceu um texto bíblico, o tentador, quando disse: lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos anjos dará ordem a teu respeito, e te tomarão pelas mãos, para que não tropeces em pedra alguma. Ou seja, o tentador disse ao Senhor Jesus: lança-te daqui abaixo, te atira dessa altura, que era uma altura muito alta, muito elevada, te atira daqui, porque o Senhor Deus vai te guardar, o Senhor Deus vai te proteger. E o que o Senhor Jesus respondeu, e serve para nosso ensino e para nossa instrução? Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, não tentar. Aqui a proposta era: te atira porque algum anjo vai te segurar no meio do caminho e você não vai cair no chão, você não vai morrer. Te suicida, comete um suicídio, era a proposta do tentador. E o Senhor Jesus respondeu: não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, nós não devemos procurar a morte propositalmente. Repito, o caminho do crente e do cristão é sempre a prudência. Nós não podemos procurar a morte propositalmente, achando que o Senhor está conosco, porque a verdade é que nós não devemos tentar a Deus. Nós devemos andar em prudência. Outra pergunta: quem coloca as pragas ou epidemias, doenças? Quem coloca essas pandemias? É Deus ou é o diabo? É o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, ou é o tentador? Ou é o maligno? Uma perfeita compreensão bíblica vai nos mostrar que isso são juízos de Deus, são atos soberanos de Deus, que Deus é justo, que Deus é santo, que a sua justiça é perfeita, que Ele é soberano, e se Ele decide aplicar um justo juízo, Ele é correto, e a sua decisão é perfeita, a sua decisão é boa, porque é o homem quem vive em rebeldia contra Ele. E essa rebeldia contra Deus, ela é digna sim do juízo de Deus. Vamos avançar mais na compreensão, então, destes justos juízos de Deus. Bem, o juízo de Deus, ele pertence perfeitamente a Deus, porque Deus é soberano. Deus, ele é completamente soberano. Nós temos, então, que entender, respeitar, compreender e louvar a Deus pela sua justa soberania. Ele é justo e ele tem o direito e poder de fazer aquilo que ele bem entende. Então, são possíveis pestes? Pestes são possíveis. Foram aplicadas muitas vezes, em diversas ocasiões, nos textos bíblicos, por algum motivo de correção. E quanto a esse número de mortes, a esse grande número de mortandade, isso não seria ruim? A Bíblia apresenta um Deus que é amor. A Bíblia diz, em um determinado versículo, que Deus é amor. Sim, Deus, ele é amor, mas ele também é justiça, ele também é juízo. Deus, ele não é um Deus de uma única característica, mas ele é amor, mas também ele é justiça, ele também é juízo, ele também é misericórdia. Então nós precisamos entender todos os atributos de Deus, como a soberania, como o amor, como a justiça. Então esses juízos de Deus, eles levam ao arrependimento, como nós já falamos antes. Normalmente, nós não podemos aplicar como uma regra, mas normalmente quando Deus aplica um juízo, ele também preserva e salva e restaura um remanescente. E lembrando que os atos dele são atos soberanos, justos. E quem vive em rebeldia contra Deus é o homem. Pelo contrário, ao invés de haver uma grande mortandade, Deus teria muito mais prazer em ver um grande arrependimento. Ao invés de grandes números de mortes, de pessoas, uma vida em toda em rebeldia contra Deus e contra suas leis,
nunca andaram na verdade de Deus, sempre rejeitaram, nunca quiseram saber. Na realidade, Deus teria muito mais prazer em, ao invés de uma grande mortandade, que houvesse uma grande salvação e um grande arrependimento. Mas na realidade, o homem vive em rebeldia e todo juízo é justo. E a mensagem para nós sempre é a mesma: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. É sempre uma mensagem de arrependimento. Arrependimento, no texto, ele está relacionado a uma mudança de vida, uma mudança completa de vida. Não é só um ato de tristeza, um ato de choro, um ato de lágrimas, mas é um ato de uma mudança completa de vida. Então nós precisamos nos voltar para Deus. Nós precisamos lembrar que toda a obra de Deus na terra, que toda a salvação é na pessoa do Senhor Jesus, a quem o Senhor Deus enviou o seu único Filho, para que por meio dele nós pudéssemos ser salvos. Nós precisamos receber Jesus como nosso único e suficiente Salvador e viver uma nova vida em Cristo Jesus. Amém? Até o próximo vídeo. Graça e paz do Senhor Jesus.